Eduardo Diogo é graduado em Direito pela Unifor e mestre em Liderança pela Universidade de Georgetown, em Washington, D.C. Entre outras instituições, estudou na Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, na London School of Economics and Political Science e no International Institute for Management and Development, na Suíça. Trabalhou na sede do Banco Mundial em Washington, D.C., onde viveu por mais de 3 anos e acompanhou de perto os acontecimentos políticos das eleições presidenciais de 2016. Antes disso, Eduardo trabalhou por 8 anos no governo do Ceará como diretor da Agência de Desenvolvimento Econômico e como secretário de Planejamento e Gestão. Durante quase 3 anos, dos 4 em que atuou como secretário, também serviu como presidente do CONSAD, conselho que reúne todos os secretários estaduais de administração do Brasil, tendo sido o mais jovem presidente. Anteriormente, passou 6 anos comprometido em formar novos líderes para o Brasil, tanto na AGE Fortaleza quanto na FAGES. Por fim, atuou por 2 anos como presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Orador principal de diversos eventos, coordenou e participou de missões internacionais para 12 diferentes países. Convido, neste momento, a fazer uso da palavra o autor do livro Muda Brasil, Eduardo Diogo. Por favor. Muito boa noite a todos. Minha primeira palavra, obviamente, é de gratidão por todos e cada um de vocês que vieram hoje para que a gente pudesse ter aqui uma conversa rápida sobre o tema do Muda Brasil. E me permitam, por favor, Beto, obviamente, fazer um agradecimento muito especial à sua pessoa por ter aberto as portas da federação. E, em todos os momentos que a gente começou a conversar sobre a possibilidade de realizar esse evento aqui, absolutamente nada que eu tenha comentado com o presidente Beto no sentido, Beto, dá para a gente fazer assim, dá para a gente fazer assado, não houve absolutamente nada que ele não tenha concordado das sugestões que eu dei. Então, Beto, você foi extremamente acolhedor, abriu as portas da federação, eu quero agradecer de modo muito especial a você, tanto esse ato como a generosidade nas palavras. Sou muito grato, de coração. Obrigado mesmo. Bom, a gente vai fazer aqui umas ponderações. Se eu conseguir fazer passar. Opa! Bom, eu vou tentar ser bastante sintético para que a gente possa ir para o nosso coquetel, mas tem algumas coisas que eu quero fazer uma reflexão aqui com a gente. Primeiro, quando a gente começa a vida, a gente olha para o horizonte e esse horizonte nos parece uma vastidão incomensurável e, de certo modo, infinito. Ao passar do tempo, a gente aprende uma coisa na vida, que os dias são curtos, mas as décadas são longas. E eu acho que o horizonte sempre demonstra para a gente que a gente sempre tem a incerteza é uma das 2 únicas certezas que a gente tem ao olhar o horizonte. E, quando a gente olha para trás, a gente não tem dúvida nenhuma do que aconteceu. A gente olha para as nossas origens. Conseguir fazer, todos nós, uma homenagem às nossas origens, ou seja, aos nossos pais, às nossas mães, de onde todos nós efetivamente vimos. Começar aqui com um quiz rapidinho. Talvez você possa matar essa, Bruno. Quem foi o presidente americano que tanto precedeu como sucedeu o seu antecessor na presidência dos Estados Unidos? Ou seja, quem foi o presidente americano que tanto precedeu como sucedeu o seu antecessor na presidência? Governador Gonzaga Mota? Não precisa dizer agora, não, vai ter tempo, a gente volta já para ele. O Henrique já está avançando aí. Vamos aguardar, vamos chegar já. Bom, mas indo aqui adiante, não foi John Adams, mas John Adams, que foi o primeiro vice-presidente americano e o segundo presidente americano, foi praticamente o pai da primeira dinastia americana. O seu filho também foi presidente, John Quincy Adams, o sexto presidente americano. E, quando ele morreu, ele era muito amigo e depois virou inimigo de Thomas Jefferson. Os dois foram candidatos à presidência, tanto a primeira vez, quando ele foi eleito, Thomas Jefferson virou vice,
e depois na sequência. E coincidentemente, ele e Jefferson foram os dois Founding Fathers que morreram por último, morreram no aniversário de 50 anos da independência americana. Mas a John Adams tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: fatos são coisas teimosas, e quaisquer que sejam nossos desejos, nossas inclinações ou os ditames de nossas paixões, nada disso é capaz de alterar o estado dos fatos e das evidências. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu vi isso de modo muito claro. E eu aprendi e passei a entender que os dados superam as nossas crenças e que os números nos contam histórias. Isso foi muito claro porque, quando eu estive lá, eu senti uma diferença muito grande entre a realidade que eu via daqui do Brasil e a realidade que, efetivamente, eu fui identificar nos Estados Unidos. E esse livro, meu caro Marcial, que eu tenho a grande alegria de ter você como um querido amigo e a pessoa que topou o desafio da gente fazer, tive a grande alegria, um dos maiores presentes que eu tive nesse livro, até o presente momento, foi ter a alegria de ter tido você ter passado a ser um querido amigo. Esse livro, meu querido amigo, ele é fruto exatamente desse choque de realidade que eu tive ao sair daqui e ir para lá. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o presidente era, obviamente, Barack Obama. E, rapidinho, a percepção que a gente tem de fora dos Estados Unidos, às vezes, como eu falei, não diz respeito aos números, que contam algumas histórias. Interessantemente, o Obama, normalmente, no mundo do partido do poder, ele cresce. Impressionantemente, nos 8 anos da gestão de Obama, o Partido Democrata perdeu 9 senadores, 62 deputados federais, 12 governadores, 958 deputados estaduais nos Estados Unidos. A dívida pública na gestão Barack Obama aumentou 87%, dado do Tesouro, do Treasury Department, 10,6 trilhões para 19,9 trilhões de dólares. As relações raciais nos Estados Unidos, segundo o Gallup, elas aumentaram em 270% o número de americanos que consideravam que tinham grande preocupação com as relações raciais, saindo de 13% para 35%. Eu fiz uma pesquisa até a Segunda Guerra e identifiquei que o Obama foi o único presidente na história americana que foi reeleito com menos voto no colégio eleitoral e com menos voto popular, o único, desde 1945 para cá. E Obama foi um presidente que gerou 0 líder. Você pode procurar nos Estados Unidos, se alguém conseguir me apontar um líder nos Estados Unidos da América que tenha sido gerado por Barack Hussein Obama II, eu vou ficar muito feliz em conhecer. Não conheço, não consigo identificar nenhum. Então, isso gerou, no Partido Democrata, obviamente, um envelhecimento precoce. E talvez Bill Clinton seja uma pessoa que pode resumir, quando a gente tem dificuldade de entender o que aconteceu nas eleições de 2016, ele fazendo campanha para a esposa dele em março de 2016, ele fez a pergunta, Fernando, e ele mesmo respondeu. Ele perguntou, por que essa eleição é tão estranha? E ele mesmo imediatamente respondeu, porque milhões e milhões de pessoas olham para aquela bela imagem da América que ele pinta, o presidente Barack Obama, e não conseguem se encontrar nela para salvar suas vidas. É de uma profundidade espetacular. Nós estamos falando de um ex-presidente americano falando do presidente que está sentado na cadeira, seu companheiro de partido e com a sua esposa candidata a presidente. Então, isso aí começou a implodir um pouco a realidade que era tentada passar da gestão Obama. Então, mas Obama, obviamente, fez de tudo para eleger o seu sucessor, óbvio. Toda pessoa que está no poder tem mais do que o direito de tentar, obviamente, eleger o sucessor. Ele começou de modo muito enfático, dizendo que considerava um insulto pessoal, um insulto ao seu legado, se a comunidade negra americana baixasse a sua guarda e não se mobilizasse nessa eleição. O Partido Democrata tem uma estratégia espetacular, porque é o seguinte, cada pessoa é responsável, Beto, por uma determinada área. Eu recebi e-mails tanto do Partido Democrata como do Partido Republicano, cadastrado que eu sou, Marcial. Dependendo do tema, Beto, é uma pessoa que é o remetente. Então, cada um tem uma determinada área de atuação. O papel principal do Obama era mobilizar as pessoas, governador Gonzaga Mota, fazer com que as pessoas fossem efetivamente votar. Vamos ver se isso conseguiu efetivamente acontecer. Depois, o Obama foi sendo mais sedutor, foi mudando. Olha, qualquer um sentado nos bastidores agora, ou decidindo se envolver em um voto de protesto, isso é um voto para o Trump. Né? Bom, então, o que é que acontece?
pediu que as pessoas não tivessem complacência. Também não funcionou muito. A 48 horas da eleição, essa foi a última entrevista que ele deu e foi a que passou preponderando nas últimas 48 horas nos Estados Unidos. Essa mensagem final dele, onde ele colocou em execução uma estratégia que eu chamo de prenda o nariz e vote. Ele falou, nem tudo na vida tem que ser inspirador. Às vezes você faz apenas o que tem que fazer e pronto. E uma das coisas que você tem que fazer agora é votar na Hillary. Ponto. Nessa entrevista que ele deu ao Al Sharpton. Bom, como é que era a candidata na visão de Obama? Perfeita. 14 anos mais velha do que ele, sexo oposto. Normalmente nós temos uma tendência natural a termos mais rivalidade com o sexo oposto. Já estava fazendo ali um caminho para o que ele quer, obviamente, que é o objetivo de eleger a esposa dele presidente americana. Foi o único presidente que ficou em Washington depois que saiu da Casa Branca. Ele mora lá em Washington. Aliás, mora a 2 quarteirões da Embaixada Brasileira em Washington. E a Hillary mora a 2 quarteirões do outro lado, ou seja, a Embaixada Brasileira é extremamente bem localizada, e é a 2 quarteirões da vice-presidência, ou seja, a Embaixada Brasileira é literalmente numa área extremamente bem conceituada em Washington. Ele dizia que nunca houve um homem ou uma mulher, nem ele, nem Bill Clinton, ninguém mais qualificado do que Hillary Clinton para se vir como presidente dos Estados Unidos. Essa era a percepção dele com relação a Hillary. Mas qual era a percepção dos americanos? O que é que os americanos efetivamente olham, percebem quando eles veem a candidata? Segundo o Gallup, ele pergunta ao americano, qual é a primeira palavra que vem à mente quando você ouve o nome Hillary Clinton? Alguém tem alguma ideia? Tem aí, tio? Alguma sugestão? Tem, Eugênio? Essas são as palavras que vêm à mente do americano quando ele escuta o nome Hillary Clinton. Segundo o Gallup. Bom, 66% dos americanos, segundo o Gallup, consideram a Hillary desonesta. E foi a candidata escolhida pelo Obama para ser a candidata do Partido Democrata. Aí os americanos se depararam com essa situação. Qual é a opção? Trump tinha derrotado 16 do lado de lá para poder virar o candidato republicano. A Hillary, com o apoio do Obama, o apoio da máquina, derrotou os do lado de cá, em especial o Bernie Sanders, que era o candidato da massa. Os americanos olhavam e procuravam por isso aqui. Sabe o que é, Henrique? Anyone but Clinton or anyone but Trump. Mas ninguém encontrou. Não apareceu esse. Na verdade, desde antes de Lincoln, todos os presidentes americanos ou são democratas ou são republicanos. Né? Bom, mas, obviamente, quando a gente chegou na campanha, eu vou aqui passar rapidinho as principais razões que me parecem que levaram a Hillary à derrota e levaram o Trump à vitória. Uma delas foi, durante ainda as primárias, quando a Hillary falou que todos os eleitores do Bernie Sanders, que era o candidato que lutava com ela no Partido Democrata, ela colocava, Ricardo, num balde de perdedores. Todos são bucket of losers, os eleitores do Bernie Sanders. Quer dizer, num processo de debate, Cláudio Suiane, você pode atacar o seu oponente, a pessoa que você está efetivamente discutindo, mas você atacar o eleitor do seu oponente, né, que é uma pessoa que é do seu próprio partido, que depois vai estar ao seu lado, não é, desbardou Paulo, a conduta mais ideal do ponto de vista político, né? Pelo menos. E aí, quando chegou nas eleições gerais, a Hillary veio com o Basket of Deplorables. Vocês devem ter discutido. A Barbra Streisand fez um evento para ela em Nova York, e nesse evento que a Barbra Streisand fez para ela, no discurso dela, falou, olha, esses eleitores do Trump é o que eu chamo tudo de um basket of deplorables, uma cesta de deploráveis. São todos irremediáveis, certo? E não pertencem à América. Então, isso teve um impacto muito ruim para ela. Muito ruim. Ela já estava com muito problema sobre o que ela tinha efetivamente feito, e aí foi com relação às coisas que ela efetivamente tinha dito. Normalmente, ela estava prestando contas pelo que ela tinha feito e o Trump pelo que falou, mas ela também teve que prestar contas pelo que falou. E depois ela teve aí uma incorporação de Otto von Bismarck, com a referência que ele fez às leis e à salsicha, e aí ela veio com essa. A política é como salsicha sendo feita, todas as discussões de bastidores, os acordos, então você precisa ter duas opiniões, uma pública e uma privada. Então, para a opinião pública americana, que já não tinha aquela percepção como a gente viu, e aí ela disse que você precisa ter duas opiniões, uma pública e uma privada, você começa a cada vez piorar mais a situação.
E aí houve também estratégias equivocadas. Ali a Madeleine Albright, e ao longo da campanha eles jogaram muito uma coisa que eles chamam de woman card. Então a Madeleine Albright, ela ia apresentar a Hillary nos eventos, saía exatamente uma foto do momento que ela acabava de apresentar a Hillary e passava a palavra de Newton para ela. E aí a Hillary dava essa gargalhada de modo como se fosse uma coisa surpreendente, que a Madeleine Albright passava a palavra para ela assim: olha, e se lembrem, existe um lugar especial no inferno para as mulheres que não ajudam outras mulheres. Aí dava essa gargalhada e passava a palavra para ela. Então, efetivamente, esse não foi um argumento de campanha que foi exitoso. E, ao final, para complementar, ela, de forma muito forte e efusiva, foi com a ideia que eu chamo de dose suicida da campanha de dizer que a eleição do Trump ia levar a uma guerra civil americana e uma guerra nuclear no mundo, né? O que também, obviamente, não foi exitoso. Bom, mas eu acho que, na raiz disso tudo, o Colin Powell tem uma definição que eu acho que tem muito a ver com uma das coisas que aconteceram, Bruno. Que ele dizia o seguinte: tudo que HRC é Hillary Rodham Clinton. Eles usam muito esses três nomes para poder se referir a Hillary. Então, tudo que a Hillary toca, ela meio que estraga com sua arrogância. E eu acho que isso é muito claro porque, na verdade, quando a gente vai analisar o que aconteceu na eleição americana, o Trump, antes de ganhar a eleição, os democratas perderam, porque a eleição era ganha. Mas, por conta dessas coisas que a gente viu aqui, efetivamente, primeiro o Partido Democrata perdeu a eleição e depois o Trump ganhou. E, obviamente, aqui foi o episódio mais grave da campanha, que foi o fato dela, durante os 4 anos, ter colocado um servidor de e-mail pessoal dela na casa dela, em Chappaqua, Nova York, e todas as comunicações que ela fazia como secretária de Estado estavam restritas ali àquele servidor. E quando esse cara, que é o ex-diretor do FBI, diretor do FBI à época, que, coincidentemente, o governador Gonzalo Mota, hoje ele foi intimado pela Comissão de Judiciário do Congresso americano para poder prestar contas sobre essa investigação, ele efetivamente eximiu ela ao final, no dia da independência. Só que, quando chega ao final, nos últimos dias, ele estava fazendo uma investigação com uma assessora dela e eles começaram a descobrir novas coisas. E isso aqui, que aconteceu no dia 28 de outubro, no meu entender, foi decisivo para a eleição americana. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma alcunha, não sei se vocês são familiarizados com esse tema. Conhece, Edson, o October Surprise? Eles usam esse tema, esse October Surprise, é tudo o que acontece no mês de outubro, que é o último mês da campanha, que é uma novidade que abala a eleição. Então, o October Surprise foi exatamente a carta que ele enviou para o Congresso no dia 28 de outubro, James Comey, dizendo que ele estava reabrindo o processo que ele tinha fechado nos dias seguintes ao dia da independência. Então, isso foi uma hecatombe, porque era uma informação do diretor do FBI, do governo democrata, dizendo que estava reabrindo uma investigação criminal contra ela. Então, isso foi absolutamente determinante. E aí, a partir disso, começou a acontecer o que o Michael Gladwell ele chama de tipping point theory. Ou seja, você vai acumulando uma série de dificuldades, você vai ali se acumulando com ela, você vai conseguindo equilibrar, mas chega um determinado ponto que você não consegue mais. Quando você não consegue, tudo começa a colapsar. E foi exatamente o que aconteceu ao final da campanha. Mesmo assim, a mídia continuava. Hillary, presidente, Trump, perdedor. Esse episódio, esse exemplar da Newsweek, a Newsweek fez 125 mil exemplares como esse e distribuiu nos Estados Unidos. E no dia 7 de novembro, que foi o dia anterior à eleição americana, a eleição americana é sempre na primeira terça-feira, na terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro, ou seja, entre o dia 2 e o dia 8, no dia 7 de novembro, a Hillary autografou exemplares dessa Newsweek em Pittsburgh, Pensilvânia. Dessa que foi distribuído 125 mil exemplares, como ela, presidente da República. E essa relação do Trump com a imprensa, que a gente já viu, ela não só aconteceu de modo muito enfático, que acontece hoje e vai acontecer cada vez mais. E ela não é só uma relação baseada em alguma coisa pueril, não, Beto. Ela é baseada em fatos concretos. O Trump, desde o início da sua campanha, ele decidiu eleger a imprensa como sendo inimiga pública número 1 do governo, aliás, do povo e dele.
onde qualquer discurso dele, ele chamava de corrupta e desonesta a mídia. Ele começava as discussões e dizer, olha, estão vendo aqui ali aquela mídia política. A mídia, de um modo geral, é corrupta, mas a mídia política consegue ser mais corrupta e mais desonesta ainda. Ele começava logo assim. Por quê? Porque, primeiro, ele sabia que ele nunca ia ter vez com a imprensa, porque 95% da imprensa norte-americana é democrata. Segundo, ele estava baseado em números, porque na série histórica do Gallup, de 1976, quando eles começaram a fazer esses levantamentos, Marcial, até 2016, a imprensa americana estava no pior ano de credibilidade na opinião pública. Caiu de 72% de 1976 para 32%, titio, em 2016. Ou seja, apenas 32% da opinião pública americana acreditava na imprensa. Então, ele utilizou isso tudo, obviamente, a seu favor. Dentre outras coisas, criou vários apelidos divertidos, depreciativos dos seus oponentes. Os políticos, de uma maneira em geral, ele chamava de all talk, no action politicians. Né? Quer dizer, o pessoal só fala mesmo, mas não faz nada. Essa era uma maneira geral. Mas, para cada um, ele tinha um apelido em específico. E ele dizia isso todo dia, o tempo inteiro. Tá certo? Hillary era Crooked Hillary, o Ted Cruz era Lying Ted, e por aí vai. Cada um tinha o seu. Se colocou como sendo um bilionário, genuíno, autêntico, o cara que dizia que efetivamente as coisas como eram, fazendo mais um contraponto a Hillary, que as pessoas não sabiam efetivamente o que era que tinha ali, porque era uma opinião pública ou uma privada. E como um agente de mudança que conhecia e ia resolver as coisas. Então, a partir do momento que qualquer pessoa reclama, mas você teve ali, eu tive mesmo, eu conheço o sistema, e porque eu conheço é que eu vou consertar. Dizia isso de modo muito claro. O Trump conseguiu uma relação extremamente profunda com a sua base. Extremamente profunda, na qual ele só se referia assim, o meu povo, eu amo todos vocês. Cada discurso dele, ele dizia, como é, o meu povo, my people, e dizia várias vezes, eu amo muito vocês, eu amo muito vocês. Então, a conexão que ele tem e que ele criou é absolutamente impressionante, realmente. Ele teve esse desenvolvimento e essa maneira de alcançar as massas. No dia 8 e 9, no final de semana de 8 e 9 de outubro, foi o momento mais drástico da campanha eleitoral para ele. No dia 7, saiu uma gravação dele no Access Hollywood, falando uma porção de baboseira, tá certo, sobre uma mulher que ele tinha tido um relacionamento. E ele teve nada mais, nada menos do que o presidente do partido, o vice-presidente, candidato a vice-presidente, o líder no Senado e o presidente da Câmara com declarações contra ele. E ele teve uma reunião com o presidente do Partido Republicano, Reince Priebus, e o Priebus disse para ele, você só tem duas opções, ou você vai perder de lambuja, de lavagem, ou você renuncia agora e a gente vem com um candidato novo. Foi o que ele fez, saiu da Trump Tower, em Nova York, na Quinta Avenida, contra todas as sugestões do serviço secreto, e foi falar com o povo na rua e abraçar o povo e ter um contato com seus eleitores ali. E falou, não preciso de vocês, não preciso de partido, não, minha relação é com o povo. Certo? E, dentro desse contexto, quando ele começou a, mais uma vez, continuar crescendo, começou tudo a voltar, né? Os apoios começaram a voltar. Mas ele fez uma declaração nesse jantar, que é o Al Smith, foi pouco tempo antes do Waldorf Astoria ser fechado. Foi comprado pelos chineses, agora está fechado para a reforma. Mas, pouco tempo antes, o Al Smith é o momento final da campanha americana em que você tem os dois candidatos juntos. Senta ali o cardeal Timothy Dolan sentado, a Hillary de um lado e o Trump do outro. Cada um falava. E me permitam, por favor, porque eu acho que é uma mensagem que ele passou quando ele foi falar no início desse discurso, ele começou dizendo o seguinte, um olá especial a todos vocês nesta sala. Exatamente o momento que ele estava passando, que eu falei, não tinha apoio de ninguém do seu partido, de nada. Ele disse, um olá especial a todos vocês nessa sala, que me conhecem e que me amam há muitos e muitos anos. É verdade, os políticos. Eles me levaram para suas casas, me apresentaram a seus filhos. Em muitos casos, eu me tornei seus melhores amigos. Eles pediram o meu endosso e sempre quiseram o meu dinheiro. E até me chamaram de querido, de amigo querido. Mas, de repente, agora que concorro à presidência como republicano, concluíram que sempre fui um canalha imprestável, podre e nojento, e simplesmente se esqueceram de mim. Mas, tudo bem. Eu estou fazendo esse relato
porque essas informações elas tendem, de modo geral, a não sair dos Estados Unidos, para dizer o seguinte, que eu entendo que a campanha do Trump foi uma épica saga de luta e triunfo temporário. Obviamente temporário, porque todo triunfo e toda derrota na vida é temporário. Não existe nada na vida definitivo, a não ser o que a gente já conhece, que efetivamente é definitivo quando a gente sai dessa trajetória. Mas efetivamente, foi uma saga épica por conta de toda a escassez de apoio que ele teve da mídia tradicional, do seu partido e tudo mais, e a sua conexão com a sua base. Foram 511 dias de campanha. A nossa campanha aqui é muito mais reduzida, né? E eu coloquei os 275 ali, Liana, para eu poder não esquecer, para dizer o seguinte, que, por outro lado, enquanto ele fazia todo dia 2, 3 eventos, fazia os seus eventos com 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, a Hillary Clinton passou 275 dias na campanha, de dezembro de 2015 até o Labor Day nos Estados Unidos, que é o Dia do Trabalho nos Estados Unidos, que é celebrado na primeira segunda-feira de setembro, não é celebrado no 1º de maio. Então, a Hillary passou de dezembro de 2015 até o Labor Day de 2016, ou seja, a primeira segunda-feira de setembro do ano de 2016, sem dar uma entrevista coletiva. Em todo o auge da campanha. Todo o auge da campanha. Bom, então, acelerando aqui, qual foi o resultado que nós já conhecemos? O resultado da campanha. Bom, lá nos Estados Unidos eles têm uma coisa que chama-se early vote. Quando a gente se refere, por exemplo, dia 8 de novembro, que foi o dia da eleição, o dia da eleição. Não, não é o dia da eleição. Na verdade, é o último dia da eleição, porque eles têm o que eles chamam que é esse voto antecipado, que nós não temos aqui. Então, quando a eleição começou, no dia 8 de novembro de 2016, os Estados Unidos já tinham depositados 47 milhões de votos, de 231 milhões de eleitores. Ou seja, 20% já tinham efetivamente votado. Mas ali já tinha começado a demonstrar uma coisa, que aquelas tentativas do Obama de mobilizar as pessoas para o que eles chamam de turnout, que é o nosso comparecimento, não estava sendo exitoso. Então, você teve uma desmobilização, e aí a gente vai para os resultados finais da eleição, uma desmobilização do lado democrata, e o Trump, com todo o seu discurso, com toda a campanha que ele fez, ele conseguiu fazer uma coisa que eu chamo de 100% de 100%. Ou seja, o pessoal dele, ele conseguiu mobilizar todo mundo, e o outro lado não. Isso foi fundamental. Dentro daquele raciocínio que a gente colocou no início, que os números nos contam histórias e a gente não pode desconsiderar os dados, esse número de arrecadação, eu acho importante também a gente poder conversar um pouco sobre eles. Porque, enquanto o Trump, Donald J. Trump, né, que é Donald John Trump, arrecadou 646 milhões de dólares na sua campanha, a Hillary arrecadou, em números redondos, 1,2, 1,19. Só que a diferença é o seguinte, a grande quantidade de arrecadação que a Hillary teve era de bilionários democratas, certo? E que essas pessoas, efetivamente, davam contribuições grandes. As menores eram as contribuições em torno de 100 mil dólares. Já o Trump, desses 246, 280 milhões de dólares ele teve de arrecadações, de contribuições abaixo de 200 dólares. Ou seja, ele arrecadou 280 milhões de dólares com contribuições abaixo de 200 dólares, o que mostra um pouco do perfil da campanha de cada um. Aí a gente pode continuar a comentar, bom, mas o fato é o seguinte, é que a Hillary teve efetivamente mais voto popular do que o Trump. Ela teve 2 milhões e 800 mil votos populares a mais do que o Trump. Isso é a pura realidade. Mas, vamos ver aqui, só na Califórnia ela teve 4 milhões e 200 mil votos a mais do que o Trump. O que é que significa isso? Se a gente excluir a Califórnia dos Estados Unidos, só para efeito de raciocínio, considerar os outros 49 estados e Washington, o Trump teve 1 milhão e 600 mil votos populares a mais do que ela. E o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver com o seguinte, com o colégio eleitoral americano. Porque ninguém faz campanha nos Estados Unidos para ter mais voto eleitoral no país como um todo. Por uma razão muito simples. Não existe eleição nacional nos Estados Unidos. Quando vocês verem, os Estados Unidos aqui, a Hillary tem tanto por cento, o Trump tem tanto, aquele número, e nada é a mesma coisa. Porque não existe eleição nacional nos Estados Unidos, como nós temos aqui no Brasil. Eleição nos Estados Unidos são 51 diferentes eleições. Eleição em cada um dos 50 estados e em Washington, D.C. É totalmente diferente. E aí é que vai exatamente o aspecto do colégio eleitoral. O que é que, como o voto não é obrigatório, o colégio eleitoral, meu caro Zé Cavalcante Júnior, ele tem o objetivo de fazer o quê? De equilibrar
a proporção de cada estado à sua respectiva quinhão da população. Ou seja, independentemente do comparecimento ali, aquele estado vai ter um determinado quinhão que é correspondente à população como um todo. Porque é essa a representatividade que eles têm no colégio eleitoral, proporcional à população. Então, independentemente do comparecimento, aquele estado só vai ter aquele quinhão. Então, isso faz com que a eleição não seja nacional e que sejam 51 diferentes eleições. Por isso que, nos Estados Unidos, eles têm os estados que eles consideram democratas, não tem candidato republicano que vai fazer campanha em estado democrata. E vice-versa. Os estados republicanos, o candidato democrata não vai lá. A eleição nos Estados Unidos acontece aonde? No livro, nós escolhemos 11, que são o que eles chamam de... Aí tem swing voters, que é aquele cara que está para um lado e para o outro, ou swing state, ou que eles chamam também de battleground states, ou de purple states. A mesma coisa. São os estados que, uma determinada época, vota no republicano, uma outra determinada época, vota no democrata. É ali onde a eleição, a campanha acontece. E por que a Hillary perdeu? Porque o Trump ganhou os swing states que o Obama tinha ganho e que a Hillary não conseguiu efetivamente ganhar. Como eles, por exemplo, Flórida, Pensilvânia, são dois dos maiores que isso efetivamente aconteceu. Bom, e aí nós saímos da eleição com, efetivamente, uma coisa que eu chamo do trumpismo, que é o quê? No meu entender, eu tentei criar uma definição que pudesse traduzir o que efetivamente eu via do trumpismo. Então, que é uma doutrina orientada para resultados, consistindo em um populismo econômico não ideológico, ele não tem ideologia nenhuma, o Trump, que coloca os Estados Unidos em primeiro lugar de modo pragmático, objetivando tornar a América grande outra vez, que é o slogan dele de campanha, e eternizar o dito excepcionalismo americano. Em 2016, Trump conseguiu fazer isso com o seu Make America Great Again. Hoje ele faz o seu governo, é o Promises Made, Promises Kept, é o seu slogan do atual governo, ou seja, tudo que eu prometi, estou fazendo. Olha aí. Diga aí. Pois é. O Marcial, ele edita os livros do Trump aqui no Brasil também. Né? Com exclusividade, perfeitamente. E o slogan na campanha de 2020 já está definido, que é Keep America Great Again. Certo? Só para título de curiosidade, o Trump, desde o primeiro dia que ele lançou a campanha dele, em junho de 2015, ele encerrou o seu discurso falando And we will make America great again. Beto, todos os discursos, até o dia do discurso dele principal, e até hoje ele acaba dizendo isso. Ao longo da campanha, o Partido Democrata teve 8 diferentes slogans, para um lado e para o outro. Ele começou e acabou, e muita gente não acreditava nem que era um slogan legal, mas, efetivamente, ele teve o resultado que a gente viu. Né? Bom, então, a transição da política de campanha para a política de Estado é obrigatória. Acabou a campanha ali, tem que começar a governar. Ela é obrigatória, mas nem sempre é assim que acontece. E nos Estados Unidos, em específico, é uma coisa que a gente tem que aprender a não fazer. Bruno, você estava falando de algumas coisas que a gente tem que olhar para lá que a gente faz melhor. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei se a gente faz melhor, mas a gente tem que aprender a não fazer. Está entendendo isso aqui? Que é o que eu fiquei chamando de one partisanship at a time, mas ele é como se assim, com um partidarismo de cada vez, tem umas coisas que são muito ruins de traduzir. Mas o fato é o seguinte, essa representação ela ilustra bem. O elefante é o símbolo do Partido Republicano, o donkey, o jumento, é o símbolo do Partido Democrata. E, efetivamente, é isso aqui que acontece nos Estados Unidos. É inacreditável como esses caras conseguiram ter 1/4 da economia do mundo, mas é isso aqui que acontece. Quando o Partido Republicano está no poder, ele só governa por 50% que são republicanos. Quando o Partido Democrata está no poder, só governa para os 50% democratas. E é assim, no Congresso é assim. Vocês vão ver agora o inferno que vai ser esses próximos 2 anos da presidência do Trump, com o Partido Democrata agora, que vai começar a ter a maioria na Câmara, tá certo, dos deputados, e uma deputada federal, que é a Maxine Waters, que é uma das maiores pessoas que contestam ele, que vai ser, inclusive, a presidente da comissão, da comissão que faz toda a fiscalização da Bolsa de Valores e tudo, da Financial Committee lá. Então, vai ser um caos esses próximos 2 anos para ele. Bom, vou tentar dar uma acelerada aqui, e aí a gente chega, efetivamente, no nosso país. E, dentro desse contexto, eu entendo que é o momento da gente regenerar o nosso país. Saímos de um processo eleitoral, e a premissa é a gente, obviamente, regenerar a nossa nação
e preparar uma geração de brasileiros fenomenais. Eu acho que isso tem que ser um objetivo na nossa cabeça, de todos nós, e assegurar, efetivamente, um Brasil feliz, uno e pujante, ser o nosso propósito. Mas, para a gente chegar nessa geração, a gente fica se perguntando como é que a gente pode, efetivamente, caminhar nesse sentido, né? E isso me levou a uma outra pergunta, que é como os seguidores podem fomentar uma nova geração de líderes de princípios transformacionais. Os seguidores, nós todos liderados, que efetivamente temos ali algum líder. Primeira coisa é a gente entender o nosso papel dentro desse contexto, ou seja, a gente tem que usar menos o indicador e usar mais o polegar e entender que nós somos agentes absolutamente determinantes. E, para isso tudo, eu entendo o quê? Que é fundamental para todos nós que os seguidores estejam cientes do seu papel de esculpir seu próprio destino e o destino de nossa nação, trabalhando lado a lado com os atuais líderes. E eu acho que o nosso sistema educacional, a gente não tem transmitido alguns predicados que são fundamentais para isso, e eu destaco 6 deles. Autoconfiança, ninguém aprende isso no banco escolar, mas eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso. Resiliência, adaptabilidade, como a gente conversou, a única certeza que a gente tem, uma das duas, é a incerteza, é a mudança. Autoconhecimento, se a gente não cada vez mais não se entender por que a gente age de uma determinada maneira, a gente não vai conseguir ir para frente se a gente não tiver autoconhecimento. Determinação e companheirismo. Esses 6, eu acho que são atributos fundamentais. E aí a gente chega nos seguidores regenerativos e nos líderes regeneradores. Eu estava conversando com uma pessoa, quando eu usei o termo seguidor, a pessoa estava falando do seguidor de WhatsApp, o seguidor de Instagram, o seguidor da rede social e tal. E aí é um dos problemas que a gente tem, Marcel, quando a gente vai fazer essas traduções, porque leadership é liderança, é muito fácil. Mas followership não existe na língua portuguesa. Então, o conceito de liderança, todo mundo sabe, né? Mas followership não existe. Você vai buscar uma tradução para followership. É o ato de seguir, é o ato de ser liderado, é o ato. Então, eu tive que desenvolver um conceito do que seria esse followership para tentar traduzir isso mais. Isso faz parte da minha tese de mestrado. Que é o quê? O conjunto de ações, o conjunto de inações e ações praticadas por alguém, atualmente ou no futuro, que é, ou seja, a gente faça isso consciente ou inconscientemente, influenciado por uma outra pessoa. E, dentro desse contexto, eu entendo que existem 2 grandes grupos de followership, que é uma interação face a face, quando você me influencia aqui, Marcial, ou, Bruno, você que é um político de vários mandatos, uma orientação remota. Quantos milhares dos seus eleitores você nunca teve contato pessoal, mas você influencia eles, certo? Então, você promove ali uma orientação remota. E aí a gente volta para ali, que a gente fez só essa pausa, que era a gente passar. Bom, então, os seguidores regenerativos, a gente está só, na verdade, começando essa conversa, mas é uma coisa que eu quero que a gente converse muito. Eu tive a oportunidade, como o presidente Beto falou, de estar semana passada com o governador Romeu Zema, lá em Minas, e também tive, Beto, com o ministro Kassab, que vai ser o secretário da Casa Civil do governo Dória, lá em São Paulo, e eu tenho conversado com eles sobre a gente tentar desenvolver um grande programa de formação de lideranças no Brasil como um todo. Eu acho que a gente tem que formar seguidores no Brasil, a gente tem que formar a base, a gente tem dentro daqueles 6 conceitos que a gente conversou e tudo mais. Então, esses seguidores regenerativos têm, basicamente, 5 atributos fundamentais. Saber autoliderar, tem efetivamente que isso acontecer, porque não adianta a gente querer que o nosso líder seja maravilhoso se a gente faz tudo diferente, ou seja, nós temos que começar sendo a nossa própria bússola. Eles são intelectualmente exigentes consigo mesmo, tá certo? Eles rejeitam ser parte do problema e fazem de tudo para ser parte da solução. Isso a gente vê muito na mídia social, aquele cara que quer impor a vontade dele. Se você não pensar igual a mim, você é meu inimigo. Então, não precisa a gente ver como inimigo a pessoa que pensa diferente da gente. Pelo contrário, a gente tem que ver como uma oportunidade de aprender e ver ali um outro lado. Então, a gente tem que sempre buscar soluções. Ele entende, o seguidor regenerativo, efetivamente o poder que ele possui sobre o líder. E ele age como um grande recrutador e vai buscar o mérito nas pessoas que ele escolhe para poder efetivamente liderar. E eles sabem que nada é dado e que tudo deve ser efetivamente conquistado. Não são pessoas que ficam ali sentadas esperando que a liderança de plantão tome conta da sua vida e resolva todos os seus problemas. Aliás, o struggle é uma palavra que eu digo para os meus filhos constantemente, né, Melanie? Que é
A Georgetown fez um estudo, Beto, para identificar os atributos que pertencem a todas as pessoas de sucesso, independentemente do campo de atuação. Marcial, nos estudos que a Georgetown fez em todos os seus campos no mundo e com as outras universidades filiadas, só existe um único atributo que ele é comum a todas as pessoas bem-sucedidas no mundo inteiro, independentemente do seu ramo de atividade. Chama-se struggle, que é o seu esforço, a sua determinação, a sua força e determinação para fazer acontecer. Você sabe que você tem que se esforçar. Você sabe que não vai acontecer nada de graça. É o único comum a todos, independentemente do campo de atuação. Então, a gente vai para os líderes regeneradores, de modo rápido. Eles têm desapego ao poder, né? Estão ali agarrados ao poder, achando que é dele, quando, na verdade, não pertence. Né? Eles exercitam o infinito aprendizado, o infinito aperfeiçoamento, ou seja, têm a humildade de saber o pouco que sabem e o muito que não sabem, e vão em busca de aprender o muito que não sabem. Dão crédito onde o crédito é devido, ou seja, não interessa de onde vem a boa prática, ele reconhece o mérito e ele incorpora as boas práticas, mesmo que sejam de seus opositores, não tem problema com relação a isso. Criam oportunidades de liderança para todos, ou seja, exercem a liderança como sendo um passar de bastão. Não é porque o Marcial é o presidente da editora que ele vai saber tudo com relação à editora. Então, ele passa o bastão quando está num determinado assunto, se aquela pessoa tem mais habilidade, aquela pessoa que vai liderar naquela travessia. Falam não apenas para os corações de seus seguidores, mas aos corações de toda a coletividade e são ouvidos por todos. Isso traduz muito o que a gente viu nos Estados Unidos e aqui também. Desde quando os eleitores do PT, por exemplo, Bruno, escutaram o que o Bolsonaro falou? Desde quando os eleitores do Bolsonaro escutaram o que o Haddad estava falando? Né? Então, existe uma dificuldade grande. Na verdade, hoje, quando eu olho para o mundo, e eu fiz esse estudo da minha tese de mestrado, a única pessoa que eu consegui encontrar no mundo que efetivamente conseguia fazer isso era o Papa Francisco, que efetivamente consegue fazer isso aqui. Bom, agem com base na verdade, não em fugazes conveniências, ou seja, não interessa ali, ninguém vai ficar fazendo um biruta de aeroporto, né, para um lado e para o outro. Se a verdade é essa, a gente se apropria dela, a gente implementa com base nela e a gente comunica à sociedade que vai acontecer isso por conta disso. Comunica de modo sincero e comunica com compaixão, mas com verdade, sem mentiras, né, sem dourar pílulas. Né? Definem seus princípios e valores não negociáveis com precisão e são flexíveis em acomodar todo o restante, ou seja, são leais aos princípios. Princípios e valores são vitais, ou seja, sem eles não existe vida. Não existe uma fidelidade à pessoa. Fidelidade é uma coisa canina. Então, aqui no caso, ele tem que definir os seus princípios com precisão, mas é flexível em acomodar todo o restante, porque senão fica absolutamente uma liderança sem resultado. E uma liderança sem resultado é absolutamente pueril, é inócua. E valorizam seguidores que, com consistência, optam pelo caminho da não obediência. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, aquele cara que nos diz um sim, quando ele não pode nos dizer um não, o seu sim ele é absolutamente sem valor. Ou seja, o líder regenerador ele não está atrás de bajulador. Ele está atrás das pessoas que efetivamente fazem ali um contraponto consistente. Por isso que é um conceito importante, que o da interindependência. Eles cooperam um com o outro, não porque um precisa de outro, mas sim porque eles livremente optam por fazê-lo. E aí traz uma relação, um aspecto muito mais saudável na relação. Bom, eles acreditam que o pluralismo é garantidor da complementaridade, que é fator indispensável para se obter resultados estratégicos, ou seja, por mais que a semelhança seja boa e pode ajudar em determinados aspectos, ela não ajuda a inovação. Né? Então, ou seja, a complementaridade é fundamental e tudo. Defendem os seus princípios fundamentais, 2 princípios fundamentais, um legal e um informal, que é o Estado de Direito e a habilidade de nos colocarmos no lugar dos outros. O Estado de Direito, fundamental para preservar a ordem pública e o tecido social, e nos colocarmos no lugar dos outros é algo realmente imprescindível para qualquer líder em qualquer área de atuação. Se a gente tiver a habilidade de olhar um pouquinho o mundo pelos olhares, Jackson, das pessoas que nós estamos ali trabalhando, isso nos ajuda muito a poder contribuir e trazer uns resultados melhores. E, obviamente, diligentemente trabalham para promover uma nova geração de líderes regeneradores e de seguidores regenerativos. Bom, aqui a gente nos traz, aqui já encaminhando para o encerramento, e dentro desse contexto,
a gente aqui, em vários momentos, discutiu, né, dentro desse auditório, há 21 anos, pelo menos, que a gente discute essas lideranças, esses perfis. Bom, caminhando, então, aqui para a conclusão, quem quer tentar acertar, Bruno, o presidente americano? Sabe quem é, Edson? O presidente americano dessa pergunta, o presidente americano que tanto precedeu como sucedeu o seu antecessor na presidência. Esse foi um quiz do início. Quem é, Fernandinho? Bom, esse cidadão aqui. Quando Nixon era vice-presidente do Eisenhower e foi candidato a presidente contra o Kennedy em 1960. Né? E aquela eleição, aliás, é uma eleição de histórias maravilhosas. Algumas delas eu conto no livro, como o primeiro debate televisivo, que foi um debate histórico entre ele e o Kennedy, o que eu chamo da ligação que mudou o rumo da história, porque até então o Partido Republicano era apoiado pela comunidade negra americana, e uma ligação, quando o Martin Luther King foi preso, revirou isso, e vários outros aspectos. Mas o Nixon, ele, em 1960, quando ele foi candidato, ele perdeu, foi derrotado. Né? E ele, efetivamente, foi ali derrotado, e ele era o vice-presidente. Ele passou o governo para o Lyndon Johnson, vice-presidente John Kennedy. Isso em 1961. Perdeu a eleição em 60, passou em 61. Em 63, Kennedy foi assassinado. Obviamente, Lyndon Johnson virou presidente da República. Em 1964, Lyndon Johnson foi eleito presidente. Em 1968, Nixon foi candidato novamente a presidente e foi eleito e recebeu a presidência de Lyndon Johnson. Ele, de certo modo, ele fez um bom negócio. Passou a vice-presidência para Lyndon Johnson e recebeu de volta a presidência da República. E o seu governo é cheio de aspectos inusitados da história americana, maravilhosos, que a gente podia conversar aqui bastante sobre eles, mas, quando ele perdeu a eleição em 1960, ele falou uma coisa que foi o seguinte: ninguém rouba a presidência dos Estados Unidos, porque existia uma série de evidências, e o Chicago Tribune fez uma série de reportagens mostrando que a eleição poderia ser imprecisa. E foi aquele debate que fez que mudou, e o Kennedy ganhou por uma margem muito pequena. E ele falou isso aqui: não, ninguém rouba a presidência americana. E disse que não ia contestar na justiça nem nada. Então, um cara extremamente controverso e que falou o seguinte: a honestidade pode não ser a melhor política, mas vale a pena tentar de vez em quando. Bom, como a nossa última lâmina, como o nosso último slide, nós chegamos, obviamente, no nosso Brasil. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: uma sugestão muito simples e muito objetiva para o nosso presidente eleito, que é: nenhum líder deve proteger o Oré às custas do Iandé. Alguém é familiarizado com o Oré e com o Iandé? Bom, o Tupi-Guarani, ele tem duas versões para a primeira pessoa do plural, do nós. Ele tem o nós Oré e o nós Iandé. O nós Oré, ele é o nós aqui. Nossa panelinha, a gente aqui, do nosso grupo, seja o que for. Clube social, partido, mas somos nós aqui, não interessa, só nós aqui. E o Iandé não, o Iandé é todo o universo possível. Então, é um grande desafio, e eu acho que uma das coisas que o nosso presidente eleito tem efetivamente que fazer, que, como eu falei, não acontece nos Estados Unidos, é governar para todos os brasileiros, que elegeram e que não elegeram, e que votaram contra, que fizeram campanha contra. E, dentro desse contexto, eu acho também que cabe uma sugestão para todos nós, para encerrar, que é o quê? Que a gente consiga efetivamente dar uma chance ao novo presidente da República. Né? Eu acho que a gente tem a obrigação de fazê-lo, e de modo verdadeiro. E diria mais: se não por ele, por nós mesmos. E se não por nós mesmos, pelos nossos filhos. Porque nós estamos efetivamente precisando viver um momento de renascimento da nossa nação. Eu entendo que a gente tem que viver esse momento de renascimento da nação brasileira. E, para que isso aconteça, a gente tem que acreditar profundamente que ainda existe poesia em o nosso mecanismo, muitas vezes disfuncional. Apertar ali um botão de reiniciar e dar, efetivamente, um salto de fé. Muito grato a todos. Senhoras, senhores, Eduardo Diogo, esse brilhante jovem, tem a satisfação de autografar o livro no hall de entrada.